bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que você esteja ouvindo e assistindo o nosso Fora da Ementa, o podcast da FGV Comunicação. Eu sou Leandro Rezende e em todo episódio eu recebo um aluno aqui da escola para conversar comigo, fazer uma entrevista sobre um tema relacionado à cultura digital, à comunicação e aquilo que mais nos importar. Hoje está aqui comigo Rafaela Cruz, aluna do primeiro período da FGV Comunicação. Tudo bem, Rafa? Oi, gente, tudo bem? A gente vai falar hoje sobre um dos temas sobre violência do gênero e um debate muito importante e muito relevante para a nossa sociedade. E para isso recebemos nesse episódio a doutora Patrícia Carvão, procuradora do Ministério Público e coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas. Então, prazer você estar aqui. Prazer é meu. Vamos lá, Rafa, Patrícia, obrigado por você estar aqui no nosso podcast. Eu quero primeiro te ouvir o que faz um núcleo de apoio às vítimas do Ministério Público. Com quem você conversa? Como é que é o seu dia a dia? O Núcleo de Apoio às Vítimas é uma estrutura relativamente nova, ela foi criada em 2021 e a proposta dela é oferecer um espaço diferenciado onde a gente possa reconhecer os sentimentos e a escuta da vítima e valorizá-la acima de tudo. Porque durante muitos anos, no processo penal, a vítima ela era vista apenas como alguém que poderia produzir prova para ajudar o Estado, para contribuir com o Estado na persecução penal e na responsabilização do autor do fato, do criminoso. Mas, com o evoluir da sociedade, uma série de direitos foram reconhecidos como pertencentes a essa vítima também. Então, o Núcleo de Apoio às Vítimas é um espaço onde a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar. Eu tenho assistentes jurídicos, uma assistente social e tenho psicólogos também. E qual é a proposta do trabalho? A gente atende vítimas de crimes, de atos infracionais, graves violações de direitos humanos e desastres ambientais. Então, as vítimas elas podem chegar ao Núcleo de Apoio às Vítimas de diversas formas, inclusive acessando um espaço disponível na página do Ministério Público. E lá essa vítima vai ser acolhida, vai ser oferecida a ela um espaço de escuta e a partir dos relatos que essa vítima nos traz, a gente vai identificar qual seria a forma de poder ajudá-la. Algumas nos demandam apenas informação jurídica sobre o processo, ou se ainda estiver na fase do inquérito policial. Então, a gente traduz um pouco para aquela pessoa que não está familiarizada com o sistema de justiça, a gente explica para ela qual vai ser o caminhar da demanda e, através desse processo de informação, uma série de Dúvidas vão surgindo. Então, a dúvida mais frequente, exemplificando, né, que as vítimas nos trazem, é se em algum momento elas vão precisar estar junto com o acusado. Porque é um medo muito grande você que sofreu uma violência, estar numa sala de audiência próxima, né, ao lado daquele que praticou a violência, né? Então, essa, por exemplo, é uma pergunta que aparece muito, dentre outras, não é? Porque, repito, para nós que estamos inseridos no sistema de justiça, faz parte da nossa rotina, mas uma pessoa que não esteja familiarizada a ir a uma delegacia ou entender como é que é uma audiência, onde ela vai sentar, o que ela vai falar, quem ela deve se dirigir. Então, são perguntas que aparecem para a gente. Importante também salientar que lá nós atendemos as vítimas diretas e vítimas indiretas. As vítimas diretas são aquelas que sofreram diretamente o impacto do crime, e as indiretas são as que sofrem de forma reflexa, né? Então, por exemplo, o pai, a mãe,
né, filhos, são vítimas indiretas daquele crime, porque também são atingidos por ele, né? Dentro desse universo de vítimas que você atende, mulheres são a principal parte desse... E nós atendemos muitas vítimas de violência doméstica e também vítimas de crimes sexuais. Posso te dizer que esse seria, assim, nosso principal público, né? A nossa principal demanda. Isso tem crescido nos últimos tempos? Essa demanda? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim. A partir do momento que o NAV, né, o Núcleo de Apoio às Vítimas, ele começa a se tornar mais conhecido, consequentemente, essa demanda vai aumentar. Num primeiro momento, quando a gente faz o que a gente chama de busca ativa, porque, como eu falei, a porta de entrada do NAV é muito ampla. A gente pode receber demandas internas, vindas dos próprios colegas, que em algum momento identificam uma vítima com uma vulnerabilidade maior e encaminham para o núcleo. Essa vítima pode ter um acesso através da própria página do Ministério Público, mas a gente também faz um processo que é de busca ativa. Então, uma notícia no jornal que saia e que a gente entenda que aquela vítima precisa de apoio, precisa de assistência, a gente busca essa vítima, não é? Há crimes em que, de início, a gente tem uma dificuldade de chegar nessa vítima, por múltiplas razões. Primeiro, porque a pessoa está tão impactada ali com a violência sofrida, que algumas querem falar, outras não querem falar, algumas questionam da onde a gente vem, da onde a gente está falando, porque hoje em dia tem muito golpe virtual, não é? Sim. Então, a gente tem alguma dificuldade, mas quando a pessoa entende a proposta do que está sendo oferecido, a maioria tem a tendência de aceitar. Nos crimes de violência sexual, a gente tem um viés, que eu poderia dizer assim, a mulher carrega muita culpa quando ela sofre uma violência sexual, não é? Então, ela muitas vezes é colocada numa posição que ela não sabe o que fazer. Ou ela silencia completamente, então não quer falar naquele assunto, não é? Ou ela se sente muito culpada e também fica muito incomodada de falar aquele assunto, ou seria uma outra forma de reagir, ela busca justiça para ressignificar aquele trauma e aquela história de violência que ela sofreu. Hoje em dia, a gente está com a internet, está com essa criação dessas comunidades que, enfim, eles... misóginas, né? Os famosos Red Pills. Que você consiga ver também uma relação entre as mulheres buscarem esse apoio, conseguirem reconhecer essas práticas abusivas que são... sim. Eu acho que assim, na medida em que a gente fala mais sobre isso, sim, eu acho que mais mulheres informação que estão sendo vítimas de violência conseguem reconhecer. Conhecem se reconhecer como vítimas. Como vítimas. Faz sentido? Eu acho que essa linha. Faz total sentido, porque muitos cursos até que eu já frequentei, né, quando a gente começa a se sensibilizar com a pauta, eu me recordo assim que muitos anos atrás, né, você já deixou de estar em algum lugar por ser mulher, você se sentiu preterida alguma vez na sua vida por ser mulher. Eu lembro assim que há anos atrás, não é, dentro da bolha que eu vivo também, não é? Eu entendia, será que foi sempre assim? Mas você vai começando a estudar sobre a questão e você vê que a iniciativa privada paga menos para uma mulher do que paga para um homem, não é? Então, são diversos lugares que a mulher passou a ocupar e passou a ter igualdade com os homens,
que fazem hoje em dia ela perceber que determinadas práticas não são mais aceitáveis. Então, a questão, por exemplo, do assédio sexual no trabalho. Antes, né, e existe nesse ponto especificamente uma questão muito geracional, né? Porque era comum antigamente você chegar para uma mulher, você está muito bonita hoje, vir, dar um abraço, dar um beijo, tocar o corpo daquela mulher. Isso eram práticas que aconteciam. E hoje em dia você não deve mais fazer isso, não é? E pelo menos sem antes entender ou tentar se informar, não é, se aquela sua prática está sendo bem-vinda, não é? Então, nesse contexto, né, que a gente está conversando, muitas mulheres passaram a se conscientizar de violências que elas sofriam e que passavam totalmente despercebidas, né? Então, casos assim de violência psicológica, é aquele namorado que controla a roupa que a namorada está usando e que lá atrás essa namorada podia achar assim, ele gosta de mim, não é? Ele tem ciúme, isso é uma prova de que ele me valoriza, E hoje em dia a gente vê que isso é uma forma de violência, você interferir na roupa que a mulher está vestindo, você afastar uma mulher das suas amigas, do seu círculo de amizades, porque é um movimento também, né, dentro ali do machismo, né, querer que aquela mulher seja só minha, fique só comigo, só fale comigo, possessivo, né, essa possessão. Então são diversos, né? A gente poderia dar aqui vários exemplos no sentido de que não é mais possível fazer determinadas coisas hoje em dia. Então, eu, por exemplo, a minha filha, ela às vezes me surpreende com frases, a minha filha tem 24 anos, então às vezes ela me surpreende com algumas frases que eu, da idade dela, com certeza não falaria, não teria essa consciência que ela hoje já me traz, né? E, Patrícia, eu queria pegar esse aspecto geracional me parece importante, até para a gente entrar em alguns produtos culturais que saíram nos últimos tempos, que foram muito discutidos, né? Séries da Netflix e tudo mais, mas mais cedo, Rafa e eu conversávamos, nos lembrando de episódios, e aí eu queria centrar um pouco das vítimas e falar dos autores e como isso aparece também no seu trabalho. Falávamos sobre um caso que aconteceu em Copacabana, de um estupro coletivo. Que envolveu homens muito jovens, de 17 anos, 18 anos, contra uma adolescente. Hoje, você percebe essa autoria, ela está indo para gerações mais novas, e as vítimas também estão ficando mais novas. Isso aparece de alguma maneira no seu trabalho, essa questão geracional, porque esse foi um caso que nos chocou, né, Rafa? E, com certeza. Pela juventude dos envolvidos. Isso também tem algum pé na realidade, isso, né? Nos parece que tem pessoas mais jovens praticando os crimes ainda mais odiosos e hediondos, como os que a gente está tratando aqui. Veja bem, a formação da personalidade é alguma coisa complexa e dentro disso até que a gente estava falando há pouco, né, desses grupos que se formam, infelizmente, cada vez as pessoas mais jovens têm acesso a conteúdos indesejados no Instagram. Então, se de alguma forma aquele rapaz, homem, não é? Porque 16 anos a gente também não... Que, aliás, é uma terminologia que a mídia tem que refletir, né? Porque você não pode, não é? Negociar... como é que chama? Noticiar, né? Rapazes praticam... Não, são homens, não é? São homens. E isso faz toda a diferença no impacto que a notícia produz, né? Então, cada vez as pessoas estão tendo acesso a conteúdos muito complexos, não é? Na internet. E aquilo, de alguma forma, talvez, em rapazes e homens que já tenham alguma tendência, até mesmo a algum transtorno, né? De personalidade. De violência em casa. Muita violência em casa, não é? Então, isso desperta ali um olhar
ruim, e que, aliado ali ao coletivo, eles se sentem talvez mais fortes e começam a agir dessa forma, né? Acho que talvez essa questão geracional, eu acho que tem as duas pontas. Sim. Tem essa questão geracional de rapazes né, e adolescentes, homens, que começam a ter acesso a um conteúdo indesejado e que aquilo, a depender da vida que você tem, não é? Vai começar a ter um impacto na sua saúde mental e vai te levar a comportamentos indesejados. E tem aquele homem mais velho também, que era acostumado a tratar a mulher de uma forma que hoje em dia também já não é muito cabível. Então, também pode levar ele a sofrer uma denúncia de um assédio sexual no trabalho. Sim. Assédio moral também, né? Algumas falas, né, machistas. Sim, eu tô levando mais para esse lado sexual, né? Que a gente está falando de violência sexual. Mas, assim, a falar coisas também com determinadas mulheres que ele não pode mais falar hoje em dia. A gente estava conversando sobre a série Adolescência, que estreou ano passado, que foi... um fenômeno, né? Porque eu acho que conseguiu ampliar para diferentes públicos, né? Os pais começaram a olhar diferente para as próprias redes sociais e interagir mais também, chamar essa questão, conversar mais com seus filhos sobre esses comportamentos. Porque quando você entra na rede social, né, você acaba que você é só um usuário, mas esse usuário pode produzir um conteúdo agressivo, pode participar, enfim, de uma comunidade como os Red Pills, que cada vez mais estão aumentando justamente por esse acesso, né? Esse acesso sem qualquer controle. Tá mais fácil, tá mais fácil. E aí, nesse sentido, né, aproveitando esse gancho que a Rafa nos deixa aqui, eu queria te perguntar o seguinte, saindo da sua área do jurídico, né, do mundo da justiça, e olhando para a nossa área de comunicação, aonde que a comunicação pode ajudar e aonde está errando ao tratar de casos de violência de gênero, principalmente? Você percebe isso, que existe esse lugar em que dá Bom, eu já te dei um primeiro exemplo que eu acho que já tem uma modificação positiva, porque nesse caso do estupro coletivo, a manchete veio bem diferente, não é? Eu acho que a comunicação também pode ajudar no sentido de não apenas divulgar como violência aquela mulher com o olho roxo, que normalmente a gente vê uma imagem, né, de uma mulher que sofreu... Até as campanhas publicitárias você vê aquela mulher com o olho roxo, porque a violência ela é muito maior do que isso. Tá? A gente tem a violência moral, a gente tem a violência psicológica, a gente tem a violência patrimonial. Então, são várias espécies de violência. Que até há umas 2 semanas atrás, acho que eu cheguei até a comentar com você, teve uma publicação, um jornal, numa mídia, que falava especificamente sobre isso, que a sociedade reconhecia a gravidade dos crimes praticados contra as mulheres, mas que não reconhecia como violência diversas práticas que hoje são reconhecidas como violência. Só reconhecia como violência a violência física. Então, penso nesse espaço. E um cuidado, né? Sempre as palavras, não é? Como trazer a notícia e... Um conteúdo sensível, né? Às vezes até uma inversão, assim, da frase, né? Mulher sofre violência. Não, homem agride mulher. Colocar mais o homem ali como sujeito ativo né? Também. Então, às vezes, a própria colocação da frase na notícia, a forma como a notícia é escrita, ela pode transmitir melhor como olhar essa violência, não é? E tentar combater, tentar contribuir no combate a essa cultura misógina, do patriarcado, né?
Tem um caminho aí para se percorrer, né? A comunicação, essa questão sempre tem. Eu acho que da a gente... linguagem é das mais importantes, né? Sim, importantíssima. E a gente tem que acreditar que a educação é fundamental, não é? Digo, a educação, assim, no que a gente estava conversando, né, há minutos atrás, as mulheres precisam se entender nesse lugar de violência, que muitas vezes elas não sabem. Tem mulheres em casa sendo vítimas de violência psicológica, desmoralizadas, colocadas para baixo pelo marido, e a mulher não percebe que aquilo é uma situação inadmissível, né? É o normal dela, né? Então, são muitos fatores, não é? Porque um homem abusador, normalmente ele vai procurar uma mulher também ideal para aguentar e tolerar aqueles abusos, né? Então, assim, são subjetividades ali que se encontram, né? E muito complexo. Torna possível, né? Torna possível e torna essa discussão que a gente está fazendo aqui fundamental, né? De tantos aspectos que me parecem importantes. Desculpa te interromper, mas o que eu acho assim também importante é a gente aprender também a desconstruir alguns estereótipos que rondam a figura feminina, não é? Então, isso é importante porque quando acontece assim, um crime de natureza sexual, inevitavelmente surge aquela coisa assim, mas também, olha a roupa que ela estava, uma hora dessa, ou então nesse caso do estupro, né? Mas como é que ela subiu no apartamento, né? Será que ela já não sabia? Então, assim, tem um estereótipo de achar que a mulher, de alguma forma, tem responsabilidade ou contribuiu para que aquilo acontecesse, né? E aí tem uma frase assim que eu acho importante daquela mulher francesa, Gisèle Pelicot, né, que ela fala: a vergonha tem que mudar de lado. Então a mulher tem que entender que sofreu uma violência sexual, ela não tem que se culpar disso ter acontecido, né? A culpa é de quem fez. Então, a vergonha precisa mudar de lado. E aí eu queria propor um exercício aqui. A gente está perto do fim. Eu tô com mulheres de gerações muito diferentes aqui hoje, né? Que no podcast. Tô adorando essa conversa. Tá muito bom, né? Mas assim... Nem falamos muito sobre as séries, né? Que vocês já falaram. Não, e aí eu queria vou aproveitar o lance das séries para propor assim, uma reflexão para essas mulheres de gerações tão diferentes. Como que é essa produção da comunicação, por exemplo, a gente falou da série Adolescência, que é uma série sobre uma violência gravíssima contra uma menina. Tem esse documentário da Machosfera, do Netflix também, que mostra homens ali produzindo conteúdos absurdos. Isso me bate, como homem agora falando, num lugar de que realmente nós, homens, precisamos conversar a sério sobre esses assuntos e não tolerar determinados comportamentos em grupos de WhatsApp. Isso. Isso me bate nesse lugar. Mas eu queria ouvir como mulheres diferentes, de gerações diferentes, como batem essas produções para vocês. Aí eu lanço a pergunta para as duas aqui, para a Rafa e para você, Patrícia. Como que batem essas produções para vocês? Eu penso que a imagem do homem bacana, o homem que vale a pena, ela se modificou muito ao longo dos anos, não é? Então, o que uma mulher acha bacana no homem hoje em dia, não é? É aquele marombadérrimo da academia, meio grosseirão e tal? Claro que não. Não é? Então, o que a gente preocupa é com um homem que respeite a gente, um homem que seja parceiro, não é? Até na maternidade também, que não veja o exercício da paternidade como um favor, mas como algo que precisa ser compartilhado. Então, eu acho que a figura do homem mudou muito. Assim, o que uma mulher aprecia no homem. Às vezes eu vejo, assim, até na academia de ginástica, né, que eu faço, eu vejo ali o cara com milhões de pesos e tal, eu penso assim, poxa, tá se esforçando tanto, mas será que ele é bacana? Será que ele
sei lá, gestos pequenos, não é? Abrir uma porta, ser gentil, isso faz total diferença para uma mulher, né? Não sei, assim, para você, mas assim, eu vejo dessa forma. Quero ouvir a Rafa, porque é isso, é a questão agora. Não, e realmente, esses pequenos gestos são Fazem que fazem a total diferença. total diferença para você olhar e ter um olhar, eu acho que seduz muito mais, não é? E foi É a nova arma masculina. Foi muito bacana que os meus amigos aqui da minha turma da comunicação digital, eles, no Dia das Mulheres, eles compraram flores para todas as mulheres da nossa turma e distribuíram. E foi um gesto tão bonito que eu acho que precisa ser falado, porque é uma coisa tão simples, mas que a gente não vê no dia a dia. Não vê, sabe? Então, foi muito delicado da parte deles, né? Porque foi justamente... enfim, num tempo que veio o caso da menina de Copacabana. Então, foi muito delicado e foi muito sincero, assim. Então, então, ver esse tipo de comportamento... Um homem que respeita, não é? Respeita esses... Que parece ser básico, mas nem sempre as pessoas agem desse jeito. Então, faz total diferença. Aquele homem que toma cuidado, que não fica falando milhões de palavrões horrorosos na sua frente, que acha que tá ali abafando, não é? Não tá mais na moda fazer isso, né? Vamos mudar que vai fazer mais sucesso. Como é interessante ver que essa provocação que eu fiz das gerações se encontram. Não é? Né? Se encontram, com certeza. E que alegria ter uma conversa tão importante com duas mulheres aqui que me ensinaram muito nesse mais um episódio do Fora da Ementa, esse episódio que foi discutido e desenvolvido no âmbito do Laboratório de Redação Jornalística da FGV Comunicação, no primeiro semestre de 2026, coordenado por mim, Leandro Rezende, que hoje contou aqui com essa luxuosa colaboração de Rafaela Cruz, nossa aluna do primeiro período. Rafa, obrigado. Professora Patrícia Carvão, coordenadora do Núcleo de Apoio às Vítimas do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Eu que agradeço ter essa oportunidade para falar, porque eu acho que é por aí mesmo, a gente tem que conversar sobre as formas de violência e mostrar que existem caminhos até para quem está sofrendo violência, porque a mulher muitas vezes também é julgada por não conseguir sair do ciclo da violência. Isso também é um julgamento que a gente vê muito, né? Mas se estava ali, estava acontecendo isso, não saiu, é porque gostava. A sociedade primeiro questiona e duvida da vítima. Sempre. E depois que é com um agressor. É muito difícil ser vítima, porque de uma forma ou de outra você é julgada. Então, não falar também é um caminho muito ruim. Conversa muito importante que a gente teve hoje aqui no nosso Fora da Ementa. Que pena, já passou. Já passou. Até o próximo episódio. Apoio e edição Felipe Vasques, coordenador de produção de conteúdo digital do Media Lab. Até o próximo Fora da Ementa. Valeu.